E algo que me chama muita atenção dentro do testemunho, que é aquilo que a igreja muitas das vezes não está entendendo. Testemunhar os feitos do Senhor, falar dos feitos do Senhor, é dizer que aquilo que Ele fez lá atrás, Ele pode fazer hoje novamente. Por isso que quando nós oramos, nós precisamos aprender a orar a palavra de Deus, porque a palavra é o testemunho escrito das coisas do Senhor. A gente precisa aprender a orar. Olha, está alguém enfermo, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor levou toda a enfermidade, que pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. A Tua palavra também diz, Senhor, que o Senhor é Jeová Rafá, que o Senhor é médico dos médicos. E o Senhor diz também na Sua palavra que se há alguém enfermo, nós devemos nos reunir, pegar o óleo, ungir e orar, porque o Senhor tem capacidade de curar. Ah, Senhor, há necessidade sobre a nossa vida. Nós oramos, Pai, repreendemos toda a arma do inimigo, porque a Tua palavra diz, olha, o Senhor é quem nos guarda, que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor para nos livrar, que a mão do Senhor é sobre a nossa vida. E quando nós começamos a declarar essa palavra, nós começamos a entender que Deus continua fazendo ainda hoje, que Ele pode fazer de novo nas nossas vidas, que é Ele quem faz. Amém. Se é para o Senhor, pode aplaudir. Tem nos faltado testemunho hoje. Tem nos faltado pessoas que estão dispostas a falar de Jesus, dispostas a pregar o Evangelho. Olha, se não possuímos fé, tudo isso que a gente está fazendo aqui é em vão. Todo esse tempo que nós passamos aqui tem sido em vão. A palavra não surte efeito, porque precisa haver fé. Nós somos filhos e herdeiros. Êxodo capítulo 16, no verso 34, diz assim: como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão pôs diante do testemunho para ser guardado. Depois em Êxodo capítulo 25, verso 16, depois porá na arca do testemunho que eu te darei. Deus tira o povo do Egito, o povo estava cativo, e aquele povo começa a orar, e Deus mostra então o seu poder, enviando pragas sobre aquele povo, fazendo milagres miraculosos, dividindo o mar vermelho, abrindo o mar. Deus leva aquele povo para o deserto e fala assim: olha, durante o dia uma nuvem irá proteger vocês, e durante o frio da noite uma coluna de fogo estará sobre vocês. Olha, e toda manhã eu darei maná do céu para vocês se alimentar. Olha, e quando não tiverem satisfeitos, eu ainda mando cordonista, vocês fazem churrasco. Deus manifesta o seu poder. Deus fala de testemunhar. Mas Moisés, em determinado momento, ele fala assim: Senhor, olha, não nos faça sair daqui se o Senhor não for com a gente. Não nos faça sair daqui se você não for comigo. E Deus então começa a trazer instruções para que ele construísse a arca do testemunho. A arca que testemunhava acerca dos feitos do Senhor. Êxodo capítulo 25, verso 20 e 21 diz assim: os querubins estenderam as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces dele, uma defronte à outra. As faces dos querubins estavam voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver posto na arca o testemunho que eu te darei. Gente, testemunho é coisa séria. A gente precisa entender que em toda a palavra de Deus existe coisas que são fundamentais sobre a nossa vida. E uma das coisas que é fundamental naquilo que se diz respeito ao Evangelho é o testemunho dos feitos de Deus por intermédio da sua palavra. Quando nós olhamos para a arca da aliança, a arca do testemunho, a Bíblia fala que a arca foi o elemento mais santo, mais poderoso que já existiu em toda a história. Era onde a presença de Deus se manifestava. Preste bem atenção, ali não tinha a presença de Deus, mas ali sobre aquele local se manifestava a presença de Deus. E a minha pergunta é: por que ali se manifestava a presença de Deus? Porque ali continha o testemunho dos feitos do Senhor.
toda vez que um ambiente é preparado com o testemunho dos feitos de Deus, o Espírito Santo encontra corações dispostos, mentes dispostas para que ele possa vir e operar o sobrenatural. Hebreus capítulo 9, versículo 3 e 4 diz assim: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chamava o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, tinha a arca da aliança, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Esse texto de Hebreus, no capítulo 9, ele começa a explicar sobre o Santo dos Santos. Ele começa a explicar sobre uma intimidade com o Senhor, um acesso ao sobrenatural. E ele começa a dizer que existia uma arca da aliança que continha o testemunho. E aí ele começa a dizer o que é o testemunho de Deus. Qual que era o testemunho que continha nessa arca? E aí ele explica que na arca tinha 3 elementos que dão testemunho acerca de Deus. E esses 3 elementos são evidências palpáveis daquilo que Deus fez. Esses elementos servem para nos lembrar aquilo que o Senhor fez no passado, mas também para dizer que Ele pode fazer de novo. E cada elemento fala de um tempo da história. Cada elemento fala de um tempo de relacionamento com Deus. Cada elemento fala de uma parte onde Deus revelou. Talvez aquilo que Deus fez sobre a minha vida, aquilo que Deus revelou sobre a minha vida, é com certeza diferente sobre aquilo que Ele fez sobre a sua. Mas quando nós nos reunimos para testemunhar os feitos de Deus, nós conseguimos contemplar a face de Deus numa totalidade melhor. E nessa arca da aliança continha as tábuas da lei. As tábuas expressavam o encontro de Deus com o povo. As tábuas da lei estavam dizendo: olha, Deus quis se relacionar com o povo. Deus chamou todo o povo e falou: olha, vocês sobem no monte que eu vou falar com vocês. Mas naquele momento o povo diz assim: olha, Senhor, tem muito raio, tem muito trovão. Vamos fazer o seguinte: Moisés sobe, o Senhor fala com Moisés e Moisés fala conosco. Mas o que Deus estava querendo dizer com as tábuas da lei era falando: olha, eu sempre quis ser acessível à nação dos sacerdotes. Eu queria que fosse uma nação que entrasse e se relacionasse comigo. Na arca da aliança também continha o jarro de ouro com maná, que continha a revelação do sobrenatural de Deus. O maná falava da provisão de Deus. Quando o povo estava no deserto, quando não tinha de onde tirar o que comer, quando não tinha de onde beber água, quando não tinha circunstância nenhuma, Deus falou: olha, peraí, eu vou mostrar para vocês. E toda manhã Deus fazia descer como um orvalho o maná, e a nação de Israel saía, colhia o maná e comia. Eu acredito que o maná devia parecer flocos de neves caindo. Eu também nunca vi neve não, gente, só na televisão mesmo. Mas a imaginação é fértil. E eu imagino que o maná era como neve caindo, e pela manhã, quando o povo acordava, estava branco. E Deus mostrando: sou eu quem faz sobre a sua vida. Embora ainda esteja no deserto, embora os dias sejam difíceis, embora as situações sejam difíceis, embora você ache que não há de onde tirar, ei, sou eu que faço. E é Deus que vem fazendo. O jarro de ouro contendo maná continha a revelação de Deus, do sobrenatural. Mas nessa arca também continha a vara de Arão que floresceu. Essa vara representa a revelação da autoridade de Deus. A Bíblia fala que Deus estabelece homens, que Deus unge reis, que Deus também tira reis, que Deus é quem levanta pessoas, e Ele fala da autoridade dEle em fazer. E a vara de Arão representa quando o povo se voltou contra decisões de Moisés. Deus veio e falou: ei, eu que escolho. Não é sobre vocês, é sobre o que eu estou fazendo. Todos esses 3 elementos dão testemunho de Deus, de quem Ele é. Está todo mundo comigo? Continua comigo. Quanto mais testemunho de Deus, mais poder de Deus.
Quanto mais testemunhamos dos feitos dele, mais poder nós experimentamos. E quando nós voltamos agora para a história de Pedro e Cornélio, nós podemos enxergar um cenário perfeito para que o Espírito Santo fosse derramado. A gente vê um homem, Cornélio, um homem temente a Deus, um homem de oração, um homem que fala que chamou todo mundo para que pudesse receber daquilo que Pedro estava trazendo. Pedro, por sua vez, não vem falando de nada a seu respeito. Acredito eu que talvez Pedro fez igual o apóstolo Paulo. E eu, irmão, quando fui ter convosco, nada me propus saber, a não ser a Cristo e esse crucificado. Ele vem falando daquilo que Deus fez. Pedro poderia ter sentado com Cornélio e falar: Cornélio, deixa eu te mostrar, contar um negócio, moço. Moço, eu era pescador. E o negócio estava feio, rapaz, estava difícil. Mas aí apareceu Jesus de Nazaré. E Jesus me chamou para ser pescador de homens. E Jesus transformou a minha vida. Embora isso ainda pudesse fazer com que Cornélio entendesse que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é tremendo, não foi isso que Pedro fez. Pedro falou de Jesus. Pedro falou de Jesus. Nós precisamos falar de Jesus. A boca fala o que o coração está cheio. Pedro deve ter falado: olha, um varão galileu, o Messias, o ungido de Deus. E ele começou a pregar o Evangelho. Olha, e ele começou a pregar o Evangelho, e o Evangelho dele consistia em manifestações de poder. E nós andávamos com ele, e teve um momento que ele tirou uma moeda da boca do peixe. Deixa eu te contar, nós estávamos numa festa de casamento, e de repente Jesus vai para outro lugar, porque Maria chamou ele, e o vinho tinha acabado, e Jesus transforma água em vinho. E ele continua contando para Cornélio: olha, em determinado momento Jesus estava pregando e falando a todos, e a multidão era muito grande, e não tinha o que dar para eles para comer, e Jesus multiplicou o pão e o peixe. E Cornélio começa a escutar os testemunhos daquilo que Jesus fez. Falar de Jesus por si só já é suficiente. Falar de Jesus é suficiente para preparar o ambiente para que o Espírito Santo se mova. E a gente não pode deixar de falar de Cornélio, pois Cornélio se dispôs a ouvir e a obedecer os mandamentos do Senhor. Cornélio chamou todo mundo e falou: olha, Pedro tem algo especial para trazer e nós iremos receber. Só que a gente vem para casa onde contém a palavra e nós achamos que não tem nada especial para nós. Nós achamos que o sobrenatural não move mais. E o cenário estava perfeito. Cornélio sedento, e Pedro agora liberando o testemunho. Cornélio queria mais, o Espírito Santo estava assim: olha, é o momento perfeito. Quem já deu comida para criança pequena sabe como é ruim se alimentar quem não está com fome, gente. Você tenta enfiar a colher na boca da criança, e ela fecha a boca para um lado, e a colher passa para o outro, a colher passa para o outro. E você nunca consegue, ela não se alimenta, porque ela não quer se alimentar. O alimento está ali, o pai está ali com o alimento no prato, tentando dar de comer, mas a criança não quer, ela fecha a boca. Mas não tem coisa mais prazerosa de alimentar aqueles que têm fome, de alimentar aqueles que estão sedentos. Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo, gente? Não tem coisa mais prazerosa do que isso. Todo testemunho libera o poder de Deus. Todo testemunho faz com que o poder de Deus, com que realidades do céu se manifeste sobre a face da terra. Vocês conseguiram caminhar comigo? O homem passou por diversas fases do relacionamento dele com Deus. E Deus sempre quis manifestar o testemunho dele por intermédio do homem. A Bíblia fala que a arca continha 3 elementos que manifestavam o Senhor, embora fossem elementos limitados. A vara de Arão por si só não podia contemplar todos os feitos de Deus. O maná falava somente de uma parte das coisas que Deus fez. As tábuas da lei falavam também de uma outra parte.
E eu creio que Deus sempre quis fazer algo sobrenatural sobre o homem. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, domine sobre os peixes do céu, sobre as aves do mar. E ele começa a falar todas essas coisas. E quando a gente caminha mais um pouquinho, em Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Vem comigo. Deus manda o homem construir o tabernáculo, a arca. E Deus pega elementos que manifestam, que representam a manifestação dele, e coloca na arca da aliança. Só que o maior testemunho da história tinha sido criado lá em Gênesis. O homem. Deus criou o homem, a maior arca que poderia haver. Deus criou o homem com o propósito de colocar o Espírito Santo de Deus dentro do homem. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Não é mais o homem fazendo e colocando algo dentro para que representasse a manifestação de Deus. Mas agora a Bíblia fala que o próprio Deus criou o homem conforme a imagem e a semelhança. E Deus espera um momento oportuno que se cumpra tudo aquilo que Ele estabeleceu, para que Ele possa agora colocar um elemento de testemunho sobre o homem. E isso se cumpre. Joel capítulo 2, verso 8, fala sobre a promessa do Espírito Santo, que seria um elemento para testemunhar, para fazer com que o homem agora desse testemunho perfeito, que o homem não fosse mais limitado, mas que o Espírito Santo habitasse no homem, e o homem pudesse agora testemunhar os feitos do Senhor. Em Atos, no capítulo 1, no verso 8, a gente vê falando de uma promessa: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E aí o texto tem algo muito interessante que ele diz: e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8, está falando: olha, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. Não é mais o jarro de ouro que contém o maná, não é mais a vara de Arão que floresceu, não é mais as tábuas da lei, não é mais a arca da aliança. O Senhor está falando: olha, o tempo mudou. A gente precisa entender que houve uma transição de tempo, e nessa transição de tempo o Senhor está dizendo: olha, nesse novo tempo não vai ser a arca que vai testemunhar acerca daquilo que eu faço, mas serão pessoas. Pessoas testemunharão os feitos de Deus. Pessoas dirão aquilo que eu fiz em todo o tempo na história. E aí o capítulo 2 de Atos vem consumando, vem ditando, vem dizendo: olha, assim como Deus determinou, assim Ele fez. Talvez você chegou aqui sem saber quem você é, filho. Você é testemunha. Você contém aquilo que é mais importante para testemunhar os feitos de Deus. Por isso que somente o homem é capaz de revelar Cristo para outro homem. Embora a natureza e tantas outras coisas ela ainda manifeste a Deus, mas o homem contém o testemunho vivo da parte de Deus que habita no homem. E eles começaram a testemunhar aquilo que foi derramado e colocado dentro deles. Talvez você não entendeu até hoje qual é o grande motivo que o Espírito Santo vem habitar em nós. Que o Espírito Santo veio sobre nós, Ele vem para nos moldar, para nos fazer melhores, mas Ele vem também para que faça com que nós possamos testemunhar os feitos do Senhor. E nessa noite eu quero orar com você, para que essa mentalidade seja uma realidade sobre a sua vida.
Porque nessa noite nós conhecemos mais do Senhor, porque nessa noite o Senhor trouxe uma parte nova, uma porção nova sobre nós. E a crença que a gente possui, ela dita a mentalidade que a gente tem. Mas quando nós mudamos a nossa forma de pensar, nós mudamos a nossa forma de viver. A gente muda agora a forma que nós entendemos e vamos responder de forma diferente. O que Deus mais quer é fazer com que nós sejamos testemunha dEle, testemunha dos feitos dEle. Por isso Ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, e Ele há de vir sobre vós, e Ele vai fazer com que vocês testemunhem das coisas que eu tenho falado. Ele vos fará lembrar de todas as coisas. Talvez nessa noite você ainda está aqui, mas nunca foi batizado com o Espírito Santo. Talvez você nunca entendeu. Olha, fala de ser batizado com o Espírito Santo, fala-se de ser cheio do Espírito Santo, mas para que nós seremos cheios? Para testemunhar, para falar dos feitos dEle. Porque quando nós testemunhamos, o ambiente muda. Quando nós testemunhamos, a atmosfera agora fica propícia para o derramar de Deus. Por isso nessa noite eu creio que é noite de milagres. Creio noite qual o Senhor irá curar enfermos, o Senhor libertará cativos e batizará com o Espírito Santo, e serão cheios do Espírito Santo e poder. Feche teus olhos.